Havendo-me legal com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos no dia de hoje. Discussão e aprovação da ata anterior. Aprovada, unanimidade. Expediente, senhor secretário. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Patrício Jorge Lobo Vieira. Cumprimentando Vossa Excelência, venho com o acato e respeito devidos informar a essa douta presidência e eminentes desembargadores integrantes do Tribunal Pleno que, conforme comunicado realizado nesta data pela chefia de gabinete do Comando-Geral da PM, este magistrado for agraciado com a concessão da medalha Soldado Luiz Gonzaga, maior honraria concedida pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte a civis, honrado pela homenagem e partilho da alegria com o Colégio Tribunal de Justiça, convidando os membros da Corte para o evento ser realizado na vindoura terça-feira, às 9 horas, no Centro de Convenções de Natal. Somente, Excelência. Passamos à ordem jurisdicional, leitura de acordo. Eu tenho um e passa a presidência ao desembargador Amaury Moura. Pois não, Excelência, é leitura de acordo na ação penal originária 2009, 3254-7, autoria do Ministério Público, réus Domingos Sávio de Oliveira e outros. Esse processo foi julgado na última quarta-feira, senhor presidente, e eu fiz a redação do acordo consoante o entendimento da Corte. Seguindo a prática, poderia ver, inclusive, para não ler. Dá pouco. Vai ser publicado. Tem mais algum? Só um? Só Excelência. Eu devo presidente, Vossa Excelência. Eu agradeço e reassumo a presidência. Porventura, mais alguns desembargadores têm a leitura de acórdão. Então, passamos a esta pauta do Pleno. O número 1 é mandato de segurança coliminado e número final 2196, dígito 6, da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Esse mandato de segurança trata de fornecimento de medicamento a paciente carente. Foi deferida a liminar. E, inclusive, o medicamento era necessário, prescrito, não era de tão alto custo, e foi procedido, inclusive, o bloqueio do dinheiro para pagar. De maneiras que, em conformidade com o Ministério Público, eu estou concedendo a segurança, ratificando a liminar anteriormente concedida. Sem divergência, a unanimidade de votos. Desembargador Vivaldo, número 2 da pauta, relatoria de Vossa Excelência. Está em mesa, Excelência. Pois não. Aqui é progressão horizontal. Impetente Francisco da Chaga Evangelista Bezerra. Emenda constitucional administrativa, progressão horizontal, servidor público, professor, estatuto do magistério estadual, benefício concedido quando apurado o efetivo da classe da categoria funcional, diligência da Lei Complementar Estadual 049/86, com as alterações introduzidas pelas leis complementares estaduais 126/94 e 159/98. Direito às diferenças salariais devidamente corrigidas, responsabilidade pelo pagamento do servidor público estadual, observância do princípio da legalidade e segurança concedida de acordo com os precedentes da Corte. Eu cito aqui precedentes do desembargador João Rebouças, deste ano, desembargador Cláudio Santos e vários outros. Alguma divergência? A unanimidade de votos. Desembargador Vivaldo continua com a palavra. Número 3 de vossa relatoria. Número 3, Excelência, impetrante é Késio Wilson Martins Cortez. Aqui é a questão da gratificação de parcelas. Emenda constitucional administrativa e implantação do reajuste conferido pela Lei Complementar 484/2013, a vantagem pecuniária decorrente da gratificação de parcelas, cálculo do benefício com base nos vencimentos do cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual. Previsão do artigo 21 da Lei Estadual 6.038/90, vinculação ao direito de remuneração do servidor público vedada pelo artigo 37 e 13 da Constituição Federal. Declaração de inconstitucionalidade por esta Corte de Justiça, forma de pagamento da vantagem por alterada pelo artigo 17 da Lei Complementar 484/2013, inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ausência de direito líquido certo, denegação da segurança, também de acordo com vários precedentes aqui da Corte, e em consonância com o parecer da Procuradoria. Em discussão e votação, a unanimidade de votos nos termos que propôs o relator. Desembargador Gilson Barbosa, número 6, é da relatoria de Vossa Excelência. Liminar, número 2014-014-552, dígito 7,
Origem, Tribunal de Justiça do Estado. Impetrante, Isaac Pinheiro Dantas Oliveira. Advogado, Dr. Joás Pinheiro Dantas Oliveira, OAB-RN. Impetrada, Governadora do Estado. Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança, concurso público para provimento do cargo de biomédico. Aprovação de candidato dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região. Prazo de validade do certame expirado. Direito subjetivo à nomeação. Dotação orçamentária presumida. Violação à lei de responsabilidade fiscal não configurada. Precedentes do Superior Tribunal e deste colegiado. Concessão da segurança. Confirmação da liminar deferida, consonância comparecida 19ª Procuradoria de Justiça. Voto disponibilizado. Alguma divergência? Julgamento unânime em termos do voto do relator. Passamos aos processos que independem de pauta. E nós temos aqui, relacionado ao embargo de declaração da relatoria do desembargador Amaury Moura. Vossa Excelência tem a palavra, Excelência. Senhor presidente, embargo de declaração e mandado de segurança em que embargante Francisco Haroldo de Araújo, embargado secretário de Estado de Administração e Recursos Humanos. Que trata de acórdão desta Corte, em apreciando mandado de segurança, que trata exatamente da implantação do acréscimo remuneratório decorrente do que é disposto na Lei Complementar 432 de 2010. Aqui se pretende rediscutir a matéria de mérito, matéria de fundo já devidamente apreciada no acórdão. Estou considerando que não há omissão ou contradição que possam ser supridos através da via eleita, por isso estou conhecendo, mas rejeitando os embargos, senhor presidente. Em votação, rejeitada a unanimidade de votos. Desembargador Cláudio Santos, Vossa Excelência, o embargo de declaração e mandado de segurança. Presidente, nós temos o embargo de declaração e mandado de segurança, Estado do Rio Grande do Norte, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conselheiro presidente, embargado Wilza Dantas Targino. Afirmo suspeição, Excelência, constável Márcio. Tentativa de reexame da matéria oportunamente apreciada na decisão impugnada, na possibilidade do recurso com finalidade exclusiva para questionamento. Como tem um julgado, aqui eu estou julgando só do ponto de vista técnico processual e estou rejeitando os embargos. Embargo desconhecido e rejeitado em votação. A unanimidade de votos. Faz a proclamação. Desembargador Rivaldo Pereira, embargo de declaração e mandado de segurança. Mesmo, Excelência. Embargo de declaração e mandado de segurança. Aqui é o seguinte. O debate central consiste em aferir se houve omissão nos agravos regimentais de números tais, notadamente sobre a discussão acerca da possibilidade ou não de incidência de multa aplicada a embargante, em razão de descumprimento de decisão judicial. E eu estou dizendo o seguinte, que foi concedida segurança às horas embargadas e não foi cumprida a decisão judicial. E eu digo na adição, assim como a mora no cumprimento da decisão judicial que determinou a nomeação das embargadas resultou no valor de R$310 mil a título de astrentes, eu estou reduzindo esse valor para 10% em obséquio aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incidindo, portanto, os efeitos infringentes dos embargos. Esses 10% que redundam em R$31 mil. A multa, os astreitos eram 310, mais ou menos. Cito como precedentes da Corte, inclusive, uma decisão do desembargador João Rebouças, do dia 3 de 4 de 2013, em que também ele alega a possibilidade de fazer essa redução quando o valor é bastante alto. Então, em resumo, eu estou concedendo, conhecendo e dando provimento parcial ao recurso apenas para reduzir o valor da multa combinatória para R$31 mil, que corresponde a 10% do valor inicialmente fixado. Perfeito. Alguma divergência? A unanimidade de voto nos termos do que sustentado pelo relator. Bador Amaury, gostaria de contar com a colaboração de vocês, assumindo a presidência. Então, Excelência. Eu tenho em mesa, Excelência, o embargo de declaração e mandado de segurança, onde é embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargado Sérgio Fernando Leocádio Teixeira, matéria já conhecida. E eu digo o seguinte, no acordo processual civil, embargo de declaração e mandado de segurança,
abono de permanência policial civil, inexistência de omissão, matéria devidamente articulada no acordo, objetivo de pré-questionamento, impossibilidade, precedente do STJ desta Corte, manutenção do deciso, conhecimento, senhor presidente, e rejeição. Alguma divergência? Rejeitados a unanimidade. Ainda tem, excelência? Eu não, se por enquanto... Eu devolvo ao presidente de Vossa Excelência. Eu agradeço, reassumo. E tem uma arguição de constitucionalidade da relatoria dos desembargador Ibanez Monteiro, uma liminar, um pedido de liminar, não é isso? Exatamente. Vossa Excelência tem a palavra. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar 2014, 24.377.5. Requerente Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado do Rio Grande do Norte, Sindipostos, advogado Diogo Pignatário de Oliveira e outros. E requeridos o município e a Câmara Municipal de Natal. Ação declaratória de inconstitucionalidade com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado do Rio Grande do Norte, Sindipostos, em face da Lei Municipal 400 de 2014 do município de Natal. Em suas razões, a parte requerente sustentou sua legitimidade para a propositura da presente ação. No mérito, destacou que a norma impugnada estabeleceu, entre outros deveres, a obrigação dos postos revendedores de combustível situados em Natal de afixar painel informativo em seus estabelecimentos, contendo itens como o preço de seus fornecedores e suas respectivas margens de lucro, bem como os preços praticados pelo posto revendedor e sua margem de lucro. Alegou que a norma em questão carece de inconstitucionalidade formal por tratar de matéria reservada à competência legislativa da União, no que toca aos assuntos energéticos, como dispõe o artigo 24 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 22, inciso 4º da Constituição Estadual. Também tratou de matéria da competência concorrente do Estado e da União, no pertinente ao direito do consumidor, nos moldes estabelecidos pelo artigo 19 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 24, incisos 5º e 8º da Constituição Federal. Destacou ainda que é competência da União deliberar sobre liberação de informações comerciais nos moldes do artigo 22, parágrafo 1º, aliás, 22, inciso 1º da Carta Magna. Ressaltou também a inconstitucionalidade material da Lei Municipal 400, de 2014, por afrontar os princípios da livre concorrência, da democracia econômica e da proporcionalidade, constante no artigo 111 da Constituição Estadual, em combinação com o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, visto que a lei impõe a obrigatoriedade dos postos de combustíveis da capital de divulgar informações sigilosas de sua atividade, como composição de preços, valor de aquisição de produto e margem de lucro. Depois da fundamentação, requereu a antecipação de tutela para suspender os efeitos da Lei Municipal de Natal 400/2014, no mérito pugnou pela procedência da ação, declarando a inconstitucionalidade da referida norma. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode prosseguir, senhor. Inicialmente, ressalta a competência desta Corte para apreciar a ação nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 71, inciso 1º, letra B da Constituição Estadual, que eu transcrevo para consulta de Vossa Excelência. A Constituição Estadual prevê a competência de federações sindicais ou entidade de classe no âmbito estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade, conforme artigo 71, parágrafo 2º, inciso 10º, que também transcrevo no voto, está ao alcance de Vossa Excelência. Como se pode constatar, a partir da documentação juntada aos autos, o autor é a entidade sindical que associa empresas do ramo de revenda varejista de combustíveis do Estado do Rio Grande do Norte. Assim, resta patente a pertinência temática entre os objetivos e finalidades elencados no Estatuto Social do Sindicato autor e o conteúdo material da norma questionada em controle abstrato, de modo que vislumbro a legitimidade ativa ad causam da parte autora para a propositura da presente ação declaratória de inconstitucionalidade.
Passo ao exame da medida cautelar requerida, que apresento para deliberação do Tribunal Pleno desta Corte, nos termos dos artigos 235 e 236 do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no artigo 10 da Lei 9.868, de 99. Para a concessão da medida liminar pretendida, é imprescindível a presença dos pressupostos necessários a seu deferimento, quais sejam os fumus boniuris e o perículo in mora. Quanto ao primeiro requisito, cumpre destacar que a Constituição Estadual, ao dispor sobre a ordem econômica e financeira, estabelece os princípios gerais da atividade econômica nos seguintes termos. Artigo 111. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da Justiça Social, observados os princípios previstos na Constituição Federal, cabendo ao Estado, no âmbito de sua competência, tudo fazer para assegurar sua realização. Parágrafo 1º. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 2º. A intervenção do Estado na economia é sempre precedida de consulta às entidades de classe interessadas na atividade objeto da intervenção. Tal dispositivo da Carta Estadual espelha o que estabelece a Constituição Federal em seu artigo 170, que dispensa a leitura. A Lei Municipal 400, de 2014, ao impor aos postos revendedores de combustíveis de Natal a obrigatoriedade de fixar painel informativo em seus estabelecimentos, constando, entre outros, do preço praticado por seus fornecedores e suas respectivas margens de lucro, como também os preços praticados pelo posto revendedor e sua margem de lucro, importa em quebra compulsória de sigilo empresarial. Ora, a composição do preço de determinado produto, na qual se insere o custo e a margem de lucro, é elemento reservado à empresa. Tal segredo é imprescindível à existência de livre concorrência de mercado, ainda mais nesse ramo de atividade em que a União, por intermédio da Agência Nacional de Petróleo, ANP, estabelece controle rigoroso da cadeia de produção, inclusive na fixação do preço de distribuição do combustível produzido nas refinarias. Importante destacar que o valor do combustível comercializado pela refinaria é predeterminado pelo governo federal, como também são pré-estabelecidos os tributos incidentes na cadeia produtiva, o que vai resultar na diferença de preços finais entre os postos de combustíveis é justamente a capacidade de gestão administrativa e comercial de cada empresa em adquirir o produto de uma ou outra distribuidora, o valor agregado a seu produto, decorrente de serviços prestados a seus clientes, custo de folha de pessoal, forma de pagamento do consumidor final, margem de lucro estabelecida, etc. Exigir de cada empresa a obrigação de revelar seus mecanismos de gestão à concorrência acaba por afrontar os princípios da livre iniciativa econômica e da livre concorrência, constitucionalmente assegurados. O consumidor, por sua vez, detém a liberdade de aquisição do produto, avaliando o preço praticado, comodidade, proximidade, qualidade de serviço e atendimento, de modo que a dinâmica do mercado cuida de ajustar o preço a ser praticado pelas empresas. A possibilidade de formação de cartel ou a cobrança de preço excessivo, a ponto de caracterizar a abusividade, não justifica a violação aos referidos preceitos constitucionais, cabendo aos órgãos de controle, fiscalização combater tais práticas ilegais, munidos dos meios legais e legítimos para tanto. Assim, a partir de uma análise prévia da questão, observo que a Lei Municipal número 400 de 2014 aparentemente está em dissonância com o artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, por afronta aos princípios da livre iniciativa econômica e da livre concorrência, de modo que resta caracterizado o princípio do fumus boniuris. Quanto ao perículo in mora, também se encontra demonstrado, pois o artigo 2º da norma em análise estabelece que os postos de revenda de combustível terão o prazo de 15 dias para atenderem às determinações desta lei, a partir da data de sua publicação. Como a lei foi publicada no Diário Oficial do Município de 19 de novembro de 2014,
Seus efeitos começarão a partir do dia 4 deste mês. Por fim, por se tratar de medida cautelar sem que já tenha havido a declaração de inconstitucionalidade da lei questionada, mas apenas suspensão de sua eficácia, não há que ser deferido efeito ex tunc. Ante o exposto, voto pelo deferimento da medida cautelar requerida para suspender imediatamente, com efeitos ex nunc e erga omnes, a eficácia da Lei Municipal de Natal número 400/2014, por aparente afronta ao artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, até julgamento final desta ação. Notificar o presidente da Câmara de Vereadores do município de Natal e o prefeito desta capital para a ciência desta decisão, como também para que, no prazo de 30 dias, prestem informações sobre os fatos narrados na inicial nos termos do artigo 6º da Lei 9.868 de 99 e artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Decorrido esse prazo, notificar o Procurador-Geral do Estado para que se manifeste também no prazo de 15 dias, conforme o artigo 236, parágrafo 3º do Regimento Interno. A seguir, remeter os autos com vista ao Procurador-Geral de Justiça pelo prazo de 15 dias para opinamento. Este é o voto, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, certamente esta iniciativa do Legislativo decorre da reclamação por conta dos abusos que são noticiados, né, daqueles que revendem o combustível, muitas vezes, como é dito aqui no voto do eminente relator, apontando para conluio e abuso nessa coincidência de valor que é repassado ao consumidor. E aí o desembargador Ibanez, no seu voto, ele traz aqui uma referência ao artigo 170 da Constituição, que traz lá no seu dispositivo a questão da livre iniciativa, que com esse dispositivo aqui municipal, ele restaria violado. Ocorre que muitas vezes os revendedores, eles, quando tem um concorrente que tem um valor baixo, eles dizem que não entendem como é que eles conseguem revender com aquele valor, quando o que é repassado pelas refinarias, segundo eles, teria um valor acima daquilo que é repassado ao consumidor. Então, na lei municipal e no próprio artigo 170 da Constituição, a princípio estaria aqui sendo prestigiado, que é dito aqui na Constituição Federal, a defesa do consumidor, né, que lá trata da livre concorrência, da defesa do consumidor. E teria-se a oportunidade de ver, com essas informações que são exigidas pela lei municipal, aferir essa eventual incongruência no revendedor de combustível. No entanto, aqui, neste momento, nós estamos tratando tão somente da medida cautelar, né? E eu, embora tenha essas ponderações, e entendo pertinente deixá-las para discutir no mérito. Aqui, neste momento, eu vou concordar com o relator, mas já antecipo essa minha preocupação de preservar e ponderar a questão da defesa do consumidor, que também é prevista no artigo 170 da Constituição Federal. Mas eu vou concordar com o relator, por entender que é uma medida de impacto e que a cautela, neste momento, ela deve ser prestigiada. Eu acompanho o relator com essas ponderações, senhor presidente. Concedendo a cautelar. Desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Amaury Moura. Desembargador Judite Nunes. Acompanho também. Desembargador Cláudio Santos. Acompanho. Desembargador João Rebouças. Também, sem divergência. Desembargador Ivaldo Pinheiro. Acompanho, relator. Desembargador Amilcar Maia. Desembargadora Ana Carolina. Com o relator, senhor presidente.
Desembargadora Zeneide Bezerra. Então, medida cautelar concedida à unanimidade de voto, nos termos sustentados pelo relator. Desembargador Cláudio Santos, Vossa Excelência tem a palavra para o desembargo de declaração e outros processos. Excelência, embargo de declaração e ação direta de inconstitucionalidade, Tribunal de Justiça, embargante Câmara Municipal de Natal, embargante Prefeito Municipal, embargado Procurador-Geral de Justiça. É um ADIM. Que trata daquela questão da administração dos dinheiro dos precatórios, dos dinheiros de precatório e dos depósitos judiciais. Há uma tentativa de reexame da matéria, simplesmente querem que se julgue de novo, e eu estou conhecendo e rejeitando esse embargo de declaração. A matéria foi decidida à unanimidade aqui na Corte. Em votação, embargo conhecido e rejeitado à unanimidade. Pode prosseguir no seguinte. Na sequência, ação penal originária, embargante Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Carlos Adel Teixeira de Souza, Maurílio Pinto de Medeiros. A decisão julgou improcedente a denúncia para absolver os denunciados. Alegação de omissão, obscuridade, contradição e erro de fato, inexistência, fundamento completo e exauriente para solucionar satisfatoriamente a lide, a ausência de qualquer vício demandar a complementação do acordo, pretensão de nova análise da causa, impossibilidade, objetivo pré-questionamento, necessário atendimento ao requisito do artigo 619 do CPP, recurso conhecido e desprovido. Também foi a unanimidade. A suspeição já declarada no processo. Para observar quando está profitado. Mas a questão aqui é meramente processual, né? Porque a unanimidade, foi julgada a unanimidade. O desembargador João resiste à suspeição dele. O desembargador Amaury não. Também, né? Apesar de parece que nem está no julgado na sessão, foi, não sei. Não Mas faz já, tempo. já Né? nós estamos pensando no processo. Está aos 3 meses. Mais alguma suspeição? Temos número, acho. Mesmo anotando as duas suspeições. 1, 2, 4, 8. Tem 10. Pronto. Ok? Alguma divergência? Então, julgamento unânime dos presentes nos termos do voto do relator. Gostaria de contar mais uma vez com a colaboração do desembargador Amaury Moura assumindo a presidência, que eu tenho os embargos. Pois não, Excelência. Eu assumo a presidência e passo a palavra à Excelência. Pois não é agravo regimental, o senhor presidente, em ação rescisória, onde é agravante Elton Carlos Costa da Cunha e agravado Banco Carrefour S.A. Matéria sem maior indagação, onde eu digo agravo regimental em ação rescisória e deferimento da inicial, ação ajuizada com fundamento no artigo 4859 do CPC, pretenso reexame do julgado não reconhecedor da indenização por danos morais, formulação desmuniciada de qualquer elemento demonstrativo de apreciação equivocada de documento ou ato processual, causa de pedir embasada apenasmente em valoração divergente da conferida no pronunciamento judicial, inexistência de argumento caracterizador do erro de fato, impossibilidade de admissão do feito rescisório como sucedâneo recursal, manutenção do deciso, presidente do STJ, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Há alguma divergência? Desprovido a unanimidade de votos. Ainda tem, Excelência? Tenho, excelência, tenho mais 3. Por isso, eles continuam com a palavra. Agradeço. Agravante município de Natal e agravado Estado do Rio Grande do Norte, processual civil e tributário, agravo interno em execução fiscal, decisa indeferitória da inicial, conforme no artigo 2954 do CPC, pressão do crédito tributário reconhecida ex ofício, feita ajuizado pelo exequente município, perante juiz absolutamente incompetente, declina esta Corte Estadual quando já transcorrido o interregno prescricional incerto no artigo 174, caput CTN. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ e do artigo 209, primeiro do CPC. Morosidade não atribuível aos mecanismos da Justiça. Revogação de despacho ordenando citação. Decurso do lapso não interrompido. Precedente do STJ, desta Corte e tribunais fatos. Manutenção do julgado. Conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Há alguma divergência?
Rejeitado a unanimidade. Por fim, senhor presidente, são 2 agravos para a vice-presidência. Agravo regimental em recurso especial em apelação cível. O primeiro, ambos da Sul América, Companhia Nacional de Seguros, através do advogado José Vieira dos Santos, e agravado Erivanelli Nogueira e outros, através do Dr. Juan Diego Leon, e agravado Irene Lindenberg Alves Martins e outros. Também seguindo os precedentes desta corte, senhor presidente, eu estou conhecendo e desprovendo pela argumentação vasta já feita nos vários... Da seguradora. Da seguradora. Então, estou conhecendo ambos e desprovendo. Os dois são idênticos. Há alguma divergência? Proclamo, então, desprovidos recursos por votação unânime. Devolvo a presidência ao voto da excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao desembargador Amilcar Maia. Conflito. Eu tenho 2 conflitos em mesa que são bastante simples. Acredito que pela própria leitura da parte expositiva da emenda poderá resolver a querela. Qualquer dúvida eu posso prestar o esclarecimento necessário. Eu tenho um conflito negativo de competência 2014-019-216-9, originário da comarca de Macaíba, não tem como suscitante o juiz de direito do Juizado Especial Criminal da comarca de Macaíba e o suscitado juiz de direito da vara criminal comum da mesma comarca. E eu digo o seguinte: conflito negativo de competência instaurado entre o juiz de direito do Juizado Especial Criminal da comarca de Macaíba e da vara criminal da mesma comarca antes do oferecimento da denúncia. Admissibilidade, controvérsia acerca da tipificação do crime. Delito de poluição sonora previsto no artigo 54 da Lei 9.605/98 ou o delito de perturbação ao sossego previsto no artigo 42 da Lei de Contravenção Penal. Provas indiciárias que apontam índice acima do previsto na NBR 10.152, com possibilidade de dano à saúde. Crime caracterizado em tese como de poluição sonora, necessidade de dilação probatória antes de proceder à desclassificação para a contravenção penal. Conflito negativo de competência conhecido e provido para reconhecer a competência do juízo suscitado, excelência, em harmonia com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça. É como encaminho o meu voto. Alguma divergência? Julgamento unânime nos termos do voto do relator. Pode prosseguir com o seguinte. Excelência, o próximo é o conflito 2014-017-692-4, onde tem como suscitante o juiz de direito da 1ª Vara Civil da comarca de Natal e o suscitado o juiz de direito da 18ª Vara Civil da comarca de Natal. Conflito de competência instaurado entre os juízes já referido, transformação da 1ª Vara de Sucessão na 18ª Vara Civil da capital em atenção à Resolução 63/2013-TJ. Norma regulamentada pelo provimento 104 de 2013 da Corregedoria da Justiça. Processo com instrução processual concluída. Incidência da regra encartada no artigo 3º, parágrafo 3º do livro do provimento. A ausência de violação aos princípios do contraditório da ampla defesa do juiz natural. Conflito negativo de competência conhecido e provido para reconhecer a competência do juízo suscitante. Também em harmonia com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça. Essa foi aquela quando nós alteramos a competência de uma das varas de associações para transformar para uma vara civil. E foi determinado pela Corregedoria um provimento para regulamentar essa distribuição de processos. E nesse caso é exatamente o que ela determina aqui. E o juiz levantou a dúvida, mas a norma da Corregedoria sobre os processos dessa natureza, bastante específica. Uma vez que o parágrafo 3º, já citado, diz que, observando a 18ª Vara Civil, que ele foi redistribuído processo com instrução concluída ao processo conexo, remetê-lo ao distribuidor civil para devolvê-lo à vara de origem, se a instrução já estiver concluída. E é o caso dos autos. Alguma divergência? Adota a proclamação anterior. Concedo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, conflito negativo de competência número 2014-017-702, dígito 9, suscitante, juiz de direito da 1ª Vara Civil da comarca de Natal, entre partes Naire Nunes Pereira Pinto
e Claro S.A., suscitado juiz de direito da 18ª Vara Civil da Comarca de Natal. E aqui a mesma situação que foi julgado agora da relatoria do desembargador Amilcar, aquela da primeira Vara de Sucessões, que foi transformada na 18ª Vara Civil, e que o provimento da Corregedoria número 104/2013 definia de que os processos redistribuídos das 17 varas para a 18ª, e lá a 18ª verificando que estava com a instrução concluída, devolveria para ser para a vara que havia feito a redistribuição. E no caso dos autos aqui, eu entendo que, embora a 18ª vara tenha feito no sentido de entender que havia a instrução sido concluída, nos autos não está demonstrado, e aqui eu, em harmonia com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, eu conheço do conflito negativo e, para julgar o procedente, declarando competente o juiz de direito da 18ª Vara Civil da Comarca de Natal, senhor presidente. O voto está disponibilizado. E qualquer destaque. Pois não, excelência. Alguma divergência com o conflito julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Mas algum processo que depende de pauta que eu não chamei ou deixou de ser apresentado? Não. Então passamos à pauta anterior e, com a permissão da desembargadora Judite, eu convocaria a bancada, o desembargador Francisco Seráfico. Aqui, excelência, trata de embargos à execução em GTNS. Embargando o Instituto de Previdência de Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, aliás, não é GTNS, a implantação da Lei 3. Da Lei Complementar 463, eu queria só me lembrar o nome da lei. Mas, na verdade, nos embargos foram apresentados a planilha e o Instituto apresentou os embargos e a parte concordou com os cálculos apresentados, senhor presidente. De maneira que, diante da manifesta concordância da parte exequente quanto aos embargos apresentados pelo Instituto de Previdência, eu estou aqui homologando os cálculos nos termos em que concordados, fixando aqui, condenando o embargado em custos processuais e honorários advocatícios nos termos em que estabelecidos no artigo 20, parágrafo 3º e 4º do CPC. Estou homologando, em suma, senhor presidente, diante da concordância expressa da parte embargante quanto aos embargos apresentados pelo Instituto. Pois não, só lembrando nesse caso, desembargador Zeneide, o não impedimento de Vossa Excelência, porque não há manifestação expressa do doutor Herbert, como lembrou aqui o procurador. Insignificante, será feita até pela RPV. Pois não, excelência. Como voto revisor? Acompanho o relator. Alguma divergência? Então, julgamento unânime no termos ora expressados. Passamos ao número 5 da relatoria. Peço permissão para retirar-me. Sim, com agradecimento da presidente, você tem permissão para se retirar. Muito obrigado. Desembargadora Judite. É o número 5, embargo à execução, desembargadora da relatoria de Vossa Excelência. Pois é, presidente. É o 2014-013980, dígito 9, origem do Tribunal de Justiça, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora Tereza Cristina Ramalho Teixeira, embargados Clóvis Alceu dos Santos e Nilson de Andrade Barreto, advogado Tiago Amorim Silva Cândido de Araújo, e eu estou, senhor presidente, julgando com os precedentes deste tribunal, julgando procedente os embargos à execução nos termos dos precedentes deste tribunal. Alguma divergência? Então, julgamento unânime, Vossa Excelência continua com a palavra, que o número 6 também é de vossa relatoria. É uma ação rescisória, 2008-007329, dígito 6, terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, autor Geraldo Martinho de Azevedo Filho e outros, advogado Lucinaldo Alves de Oliveira, réu Estado do Rio Grande do Norte, procurador João Carlos Gomes Coque. No mesmo sentido anterior, senhor presidente,
Trata-se de URV e eu estou julgando reexaminado e adequado apenas fazendo a adequação do julgado originário com o entendimento adotado pelo STF, apenas para limitar o termo da incorporação do índice de reposição obtido em liquidação de sentença com eventual reestruturação remuneratória da carreira do servidor. E é nos termos também dos precedentes válidos desta Corte. Alguma divergência? Então, adota a proclamação anterior e concedo a palavra ao desembargador Gilson Barbosa. Embargos da execução número 2013-013-352, dígito 9, Tribunal de Justiça. Embargante, Estado do Rio Grande do Norte, Procurador Dr. Cristiano Feitosa Mendes, OAB-RN. Embargada, Expedita Dias Martins da Silva e Danilde Maciel da Cunha e Bonifácio Santos da Cunha. Advogado Dr. Eliabe Fernando da Cunha Nunes. Processual civil, embargos da execução, impugnação à planilha apresentada pelo embargado, alegada existência de excesso nos cálculos dos exequentes. Ocorrência, planilha apresentada pelo embargante, elaborada nos padrões legais, discriminação correta dos valores, atualização monetária, tão somente a partir da notificação da autoridade impetrada e de forma decrescente, incidência à razão de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1º, letra F, da Lei nº 9.494, de 97, condenação dos embargados em honorários advocatícios, autorizada a compensação com o valor exequeno, expedição do instrumento de precatório, procedência dos embargos da execução. Voto disponibilizado. Alguma divergência? Pronto. GTNS do Judiciário. Suspeições já anotadas. Unanimidade. Passamos à pauta do dia. E, como o primeiro da minha revisão, tem relatoria do desembargador Valdo, eu passo a presidência ao desembargador Amaury Moura. Assumo a presidência, excelência. Quer dar a relatoria de Vossa Excelência? O desembargador Vivaldo tem a palavra. Está em mesa. Pois não, excelência. Suspeição declarada pelo desembargador Glauber Rego. Há mais alguma suspeição? Acordo, então, o desembargador Vivaldo tem a palavra. Ação civil originária é autor municipal dos Ferros e o réu é Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Rio Grande do Norte. Em síntese, é o seguinte: o Municipal dos Ferros propôs essa ação declaratória de ilegalidade de greve com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte. Dentre os fatos historiados, narrou que o sindicato réu havia promovido a ação ordinária coletiva de número tal perante a primeira vara civil da comarca de Pau dos Ferros, cobrando o cumprimento da Lei 11.738, de 2008, e o pagamento de supostas diferenças salariais geradas por extrapolação da jornada de trabalho, com efeitos retroativos a 16 de julho de 2008, que editou o Decreto Executivo 1287 de 2013, informando que a medida requerida judicialmente estava sendo submetida a estudo de viabilidade administrativa, jurídica e financeira, que em 19 de novembro de 2014 o Sindicato réu dirigiu ofício à Secretaria Municipal de Educação contendo determinadas reivindicações sob a ameaça de convocar a Assembleia Deliberativa sobre greve para 3 de dezembro de 2013, que nesta data, sem que fossem observados prazos de convocação, quórum e as demais formalidades exigíveis, o coordenador-geral do SINT-RN e parte dos profissionais envolvidos, após realizar uma reunião, declararam o início da greve, retirando os professores da sala de aula e promovendo movimentação em frente à sede da Prefeitura Municipal, que ainda em 3 de dezembro de 2013 encaminhou-se ao prefeito municipal ofício reiterando a reivindicação do objeto da ação ordinária mencionada, já com a greve em curso e mais outras reivindicações. Argumentou que, aplicando-se a lei de greve, deve ser procedido ao corte de ponto e desconto dos dias de paralisação, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Aduziu que o artigo 3º da Lei 7.783, de 89, exige a frustração da negociação coletiva ou da impossibilidade de recursos via arbitral. Informou ainda que o sindicato réu não atendeu ao disposto no artigo 11 da Lei 7.783, de 89. Quanto à motivação, apontou que o sindicato réu havia externado que a Prefeitura Municipal não teria definido uma data para apresentar o PCCR, porém o Decreto Executivo 1287, de 26 de julho de 2013, já teria definido o prazo de 6 meses.
o réu protocolizou petição informando que o movimento paredista foi encerrado no dia 6 de dezembro de 2013, requerendo a extinção da demanda sem julgamento de mérito, em razão da perda do objeto. Intimado, o autor manifestou interesse no seguimento do feito, e o Ministério Público Estadual, pela 12ª Procuradoria de Justiça, opinou pela procedência parcial para reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, autorizar o desconto remuneratório referente aos dias paralisados, desde que não tenha sido acordada a reposição ou compensação dos mesmos. E é o relatório, excelência. Em discussão, relatório aprovado. Pode votar, excelência. Eu resumo aqui dizendo o seguinte: como já manifestei em outro julgamento, exponho novamente o meu entendimento sobre o direito de greve no serviço público para o fim de evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em detrimento da sociedade, e admitir que as horas não trabalhadas, em razão do movimento grevista, devem ser necessariamente repostas, em prazo razoável, estabelecido pela administração ou preferencialmente negociado com a autoridade sindical, independentemente da declaração de ilegalidade ou abusividade do movimento. B, que estas horas não repostas dão aso ao desconto proporcional dos contra-cheques dos servidores. C, que depende de declaração judicial de ilegalidade ou da abusividade da greve, a suspensão ou a interrupção, o que for o caso, do período aquisitivo de licença-prêmio por assiduidade, com nova contagem a partir do reinício do exercício do cargo, desconto das verbas indenizatórias e suspensão do prazo de estágio probatório proporcional aos dias de paralisação, sob risco de penalização do servidor pelo exercício regular do seu direito de greve. Justifique ser necessária a adoção destas medidas para que a falta motivada pelo evento greve não seja tratada como uma falta injustificada comum. Cito precedentes do Supremo Tribunal Federal e digo em síntese o seguinte: ao analisar a documentação trazida pelo município autor e considerando que o réu não apresentou contraprova, percebe-se que o sindicato réu protocolizou o ofício 21/2013 em 3 de dezembro de 2013, dando conta que já fora deflagrada a greve, e que no dia 5 de dezembro de 2013 teria uma assembleia para deliberar sobre a continuidade do movimento paredista. Assim, resta evidenciado que o prazo legal não foi cumprido. Além do descumprimento da regra de comunicação exposta no artigo 13 da Lei de Greve, considero importante frisar que o Decreto Executivo 1287/2013, abordado pelo autor no ofício 60 de 2013, dirigido ao réu, demonstra o interesse do município autor em negociar reivindicações. Isso autoriza a concluir que o sindicato réu não cumpriu os requisitos legais da greve nos termos do artigo 14 da Lei 7.783 de 89, exercitando o referido direito de greve no momento crítico no final do ano letivo e sem respeitar as exigências legais. Cito precedentes desta Corte e da relatoria de desembargador Saraiva Sobrinho, agora, dia 29/10 de 2014, e um outro aqui da relatoria do desembargador Dilermando Mota, ainda de 2012, e concluo dizendo: em resumo, observo que o movimento grevista discutido agiu em desrespeito à lei de greve e que será legal o desconto dos dias dedicados ao movimento do contra-cheque dos servidores que participaram da discutida greve, desde que os servidores não tenham reposto os dias ou compensado as horas não trabalhadas, cumprindo o calendário escolar de 2013. Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, julgo parcialmente procedente a demanda para declarar a ilegalidade do movimento grevista e reconhecer a legitimidade do desconto salarial referente aos dias parados pelos servidores grevistas a ser procedido administrativamente, desde que as horas em greve não tenham sido repostas ou compensadas, o objeto de acordo anterior entre as partes. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, honorários e comerciais, que arbitram em R$ 1.000, consoante artigo 20, parágrafo 4 do CPC. É o voto, excelência. O embargador revisor como vota? Acompanho o relator, excelência. Embargador Amilcar. Embargadora Ana Carolina. Com o relator, senhor presidente. Embargadora Zeneide. Sim, eu pensando que eu estava aqui. Suspeição. Desembargador Ibanez Monteiro. Como vota Vossa Excelência? Conforme o relator, senhor presidente. Embargador Gilson. Sem divergência. Embargadora Judite. Sem divergência também. Embargador Cláudio Santos. Também. Embargador João Rebouças. Acompanho o relator. Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator, a consignação da suspeição da embargadora Zeneide Bezerra, além do embargador Glauber. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu agradeço e reassumo e concedo a palavra à desembargadora juíza Ana Carolina Maranhão, número 2 da pauta, ação rescisória. Questão de ordem, ação rescisória, número 2009-005994, distrito 5, originário da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, autor, Estado do Rio Grande do Norte, advogado João Carlos Gomes Coque e outro, réus Heitor Silas Pacheco da Silva, Jefferson Aquino de Araújo, João Batista Costa Moreira, José Nicodemos Barbosa de Lima e Luiz Imar Costa da Silva, procurador Luzinaldo Alves de Oliveira,
Esse processo trata de questão de ordem e ação rescisória naqueles processos de URV, em que em juízo de retratação a gente está modificando o acórdão para adequar aos efeitos de recurso já ordinário na linha dos precedentes desta Corte. Pois não. Alguma divergência? Então, julgamento unânime esteve no voto da relatora. Agradeço a Deus por esse momento, o trabalho do dia de hoje, e dou por encerrada.